Oi, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre dança e como ela pode ser um instrumento de cidadania para as pessoas. Lá na página 45 do livro de vocês, está falando um pouco sobre um projeto que se chama Na Ponta dos Pés, que é um projeto que resgata pessoas, né, de situações de risco, principalmente jovens, né, adolescentes, e levam elas para o caminho da dança, né? A dança, além de mexer muito com o psicológico e o corpo da pessoa, ela também pode trazer muita inclusão, porque é um momento de você dançar em grupo, em equipe, de compartilhar conhecimento e também de trazer uma aprendizagem que é muito rica para essas pessoas que muitas vezes não têm tanto acesso à cultura e a outras formas de lazer nas comunidades mais pobres. Então a dança é um objeto é uma forma, né, muito potente de trazer essa inclusão, de trazer um movimento social e de trazer. O Ivaldo, ele desenvolve o conceito de cidadão dançante, tá? Com jovens do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Então, como vocês sabem, no Rio de Janeiro tem várias comunidades e existem vários artistas, músicos, pessoas voltadas para o universo da dança e da música que criam projetos sociais dentro dessas comunidades, justamente para trazer cultura, para trazer lazer, para trazer sociabilidade para esses lugares. E isso é muito importante. Como a prof disse, muitas pessoas não têm acesso à cultura e muito menos à educação em alguns desses lugares. E quando existe um projeto assim, as crianças e os jovens, eles são afastados do crime, por exemplo, né? Então, é uma realidade que pode não ser a de vocês, pode não ser a minha, mas é a realidade de muitas pessoas que moram aqui no Brasil. E 6 está mostrando um pouco sobre os elementos que um espetáculo de dança tem, tá? Então, lá tá mostrando uma menina saltando, né? E ali fala um pouco que muitas vezes dentro do espetáculo de dança ele é acompanhado de músicas, né? Sempre, na maioria da... Sempre não, né? Mas na grande maioria das vezes a dança ela tá totalmente conectada com a música, né? A música ela dá um ritmo pra dança, né? E ali fala um pouco então que as músicas elas podem acompanhar as danças, né? Elas podem ser gravadas ou podem ser tocadas ao vivo. Então tem espetáculos de dança, como o balé, por exemplo, que pode utilizar uma orquestra. E isso é muito legal, né? É muito bonito. Vocês já foram em algum espetáculo de balé? Ou de dança? Ou até mesmo de música? Se vocês já foram, conta pra mim depois lá no WhatsApp, tá bom? Ali no nosso livro tá falando o seguinte, que quando a gente tem um espaço na nossa casa, a gente pode produzir esses movimentos corporais, tá? Então, eu aqui na minha casa, olha, tenho um super espaço para dançar, mas eu não danço. Eu gosto muito de dança, gente, mas a prof não dança, tá? A prof não dança nada, tá bom? Só assim com a cabeça, sabe aquela dança com a cabeça, assim, com a mão. Acho que já é alguma coisa, né, gente? Tá bom, né? Vai dizer, tá bom, por favor. Lá na página 47 está falando um pouco que dança pode ser ilusão. Como que a gente pode pensar uma ilusão de ótica na dança? Toda vez que eu penso em ilusão de ótica na dança, eu lembro do Michael Jackson. O Michael Jackson, ele tinha um passo de dança que se chamava Moonwalker. Ele é um tipo de passo de dança que usa os dois pés e que desliza sobre o chão, como se ele estivesse flutuando. Não sei fazer Moonwalker, gente, mas... A prof vai mandar um vídeo depois para vocês verem como é que funciona o Moonwalker. E o Michael Jackson, ele que trouxe, né, essa ideia do Moonwalker para dança e também essa ideia da ilusão de ótica. E esse movimento que parece que existe, mas não existe, e que traz todo um visual bonito e interessante para a dança. Lá no livro de vocês tem uma coisa parecida, é uma imagem de uns dançarinos em um espetáculo de foxtrot, tá? Na Ucrânia, no ano de 2014, e mostra mais ou menos eles fazendo uma coisa parecida com o Walker, ó. Como é que a imagem não tá em movimento, a gente não pode, né, não tem como saber como é esse movimento. Mas lembrem do Michael Jackson, tá? Eu sei que talvez vocês não saibam quem ele é ou não lembrem dele, mas a prof vai mandar para vocês como que é o passo de dança do Moonwalker e como fazer Moonwalker, tá? Que é bem legal. Na página 48 tem algumas atividades, então a primeira fala o seguinte: complete a cruzadinha com as indicações a seguir. Então lá tem uma cruzadinha e é para vocês descobrirem quais são as palavras para as respostas das perguntas correspondentes. Então na letra A fala o seguinte: nome dado a uma dança individual.
Então, uma dança individual é uma dança solo, tá? Letra A, dança solo, ó, o prof já está ajudando vocês. Letra B, sequência de movimentos de um dançarino. É interessante esse, hein? Esse aqui é legal. O que será que é a sequência de um dançarino? É uma a professora tá dando a resposta, não pode. Então, tentem descobrir lá, tá bom? Se vocês precisarem de ajuda, podem me mandar mensagem, se vocês não conseguirem identificar alguma, tá bom? A número 2 também é um complete, tá? Então, vou ajudar vocês, tá? Lá no complete, a gente tem as palavras ritmos, sociedade, emoções, dança, cidadania e corpo. Então, a primeira frase ali que inicia aquele pequeno texto de complete é o seguinte: muitas pessoas constroem projetos sociais por meio os projetos sociais que a gente viu eram por meio da dança, que é o nosso tema, tá? Com a intenção de promover a gente falou que a dança promove uma coisa muito importante, muito boa para as pessoas, principalmente nas comunidades mais pobres. Que é isso? Qual é essa palavra? Então, vocês vão descobrir. Se vocês precisarem de ajuda, chama a prof no WhatsApp, tá bom? Por último, a gente tem uma receita de um dragão, tá? Esse dragão ali, como vocês viram, ele é um dragão bem grandão, né? Seria para várias crianças dançarem juntos, né? Tem um lençol e tudo mais. Como a gente não tá na escola e seria muito mais divertido se tivesse todo mundo pra gente fazer esse dragão, que é um dragão, como se fosse um dragão chinês, né? Mas na verdade aqui eles estão fazendo o boitatá. Eu acho que o dragão chinês ia ser mais legal, mas esse aqui é um boitatá que é da nossa cultura brasileira, tá? A gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai fazer uma espécie de boitatá, né? Ou dragão chinês, tá? Eu acho que seria um dragão chinês, né? Enfim, desculpa, criança. Mas a prof vai fazer um menor e vocês vão precisar de um rolinho de papel higiênico. Pode ser rolo de papel higiênico ou, tá? Um rolo de papel toalha, tá bom? Procurem na casa de vocês, veja se vocês têm um rolinho desses, ou a gente pode fazer um também se vocês não tiverem, tá bom? Bom, crianças, então aqui eu vou mostrar uma série de materiais que vocês podem usar para fazer o mini boitatá de vocês ou mini dragão chinês, tá? Então aqui eu tenho o meu rolinho, tá? E o rolinho ele tem que, né, caber aqui os meus dedinhos, ó, para eu poder fazer os movimentos do meu dragão ou do meu boitatá, tá? A prof separou aqui, ó, algumas fitinhas, tá? Então, se vocês tiverem alguma fitinha em casa, vocês podem usar. Eu separei também um pedacinho de tecido, se vocês tiverem algum aí da mãe de vocês, um pedaço de tecido que dê pra usar. Se não tiver, não tem problema, tá? E vocês também podem usar, deixa eu pegar aqui meu cesto. Vocês também podem usar papéis coloridos, se vocês tiverem também, tá? Pode ser papel assim, pode ser papel de presentes, tipo assim, tá? Pode ser, deixa eu ver, papel transparente, tipo assim. A prof guarda tudo esses papéis, a prof ama. Ó, vou mostrar pra vocês, eu tenho muitos, adoro esses papéis. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer uma pequena incisão aqui na parte de cima, ó, para criar como se fosse o olhinho dele, tá? Então, eu vou fazer uma incisão aqui e uma outra incisão do lado, ó. Eu fiz duas incisões, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu fiz uma aqui, ó, tá? Deixa eu ver aqui, assim, ó. Um cortinho aqui. E o outro cortinho mais do lado, ó. Então, eu só dobrei ali e cortei com a tesoura, tá, crianças? É bem simples, ó. Isso é pra fazer como se fosse o olhinho dele, né? Inclinado pra parte de cima. Então, eu vou dobrar assim, mais de leve, ó. Onde tem a incisão, tá? Onde a prof fez o cortinho, ó. E vou fazer mais um cortinho um pouquinho mais pra baixo, tá? Então, crianças, eu fiz como se fosse, ó, o olhinho dele, tá? De ladinho vai ficar assim, de frente vai ficar assim, tá? Como se fossem os olhinhos. Agora, a gente vai para a parte mais legal, que é decorar. Então, vocês podem desenhar e colar fitas que vocês quiserem. A prof vai fazer o dela. Vocês podem colar com cola, podem usar talvez um grampeador, alguma coisa que vocês tenham em casa para colar as coisas, tá? Cola branca ou cola bastão, o que vocês tiverem, tá bom? Olha, crianças, eu usei algumas fitas.
E fiz alguns detalhes aqui, ó. Tá parecendo uma pessoinha, né? Olha só. E aí, você coloca 3 dedinhos aqui, ou 2, né? Quantos vocês quiserem. E aí, vocês podem criar movimentos. Olha que legal. As fitas dão todo um charme, né? Olha, gostei. Ficou bem bacana, né? Então, crianças, a nossa atividade é essa, tá? Como a gente não consegue fazer aquele grandão, a gente vai fazer esse pequenininho, que é adaptado, tá? Com os materiais que vocês tiverem em casa, tá bom? Eu vou mostrar como é que faz um rolinho se vocês não tiverem rolinho de papel higiênico em casa, tá? Pra fazer o rolinho, se vocês não tiverem rolinho em casa, vocês vão pegar um papel sulfite. Papel que tiver, gente, pode ser de linha também, de caderno, tá? Vocês vão dobrar ele no meio pra ele ficar mais ou menos desse tamanho, tá? E aí, vocês irão enrolar, tá? Então, vocês vão enrolar mais ou menos do diâmetro do rolinho, tá? Então, ó, eu imagino que pra caber meu dedo aqui, ó, mais ou menos isso aqui, tá? E aí, vocês podem colar ele, né, com cola, pra ele ficar o rolinho. E é bom usar a folhinha dobrada, assim, ó, porque daí fica um pouquinho mais grosso, tá? Pra ele ficar mais resistente, né? Aí, pra fazer um acabamento, ó, então aqui eu já medi mais ou menos, ó. Vou fazer a colagem, né? E aqui, ó, pra não ficar aberto, pra gente ter um acabamento, vocês podem fazer uma dobrinha, assim, ó. Tá? E aí, enrolar. O prof vai deixar ele colado pra vocês verem como é que ele fica no final, tá? Bom, crianças, tá aqui, ó, o meu eu colei com uma fitinha, tá? Se vocês tiverem fitinha aí na casa de vocês, os materiais que vocês levaram pra casa, vocês também podem usar, tá? Eu tenho aqui as minhas fitinhas, ó. Tenho várias cores. Então, ó, se vocês levaram as fitinhas de vocês pra casa, vocês também podem usar fitinhas decorativas, tá? Se tiver adesivo de caderno, vocês também podem colar. Stickers, vocês podem colar. Vocês podem colar tecidinhos, tá? Desde que ele tenha um cabelinho pra vocês criarem esse efeito, tá? Do movimento da dança, né? No pequeno rolinho de vocês, um dragãozinho. Lembrando que ele não precisa ser um dragão, ele pode ser... Vocês viram que o da Pro ficou parecendo uma pessoa, né? Vocês podem fazer como se fosse uma pessoa, os cabelinhos, vocês podem fazer um animal que vocês gostem. Podem usar a criatividade e fazer o rolinho de vocês do jeito que vocês quiserem. E se divirtam, essa é a parte mais importante da aula. É se divertir fazendo as coisas de arte, tá bom? Aí é o seguinte, lá na página 49, onde tem aquele boitatá, ele fala o seguinte, lá ele diz assim: como você viu em algumas coreografias, são narradas histórias que reproduzem nos gestos dos dançarinos. Então, geralmente, a dança junto com a música, ela cria uma história, né? Num espetáculo de dança, num espetáculo de teatro, que tenha dança, né? Então, ela reproduz alguns gestos, tá? Então, a ideia é vocês criarem o bonequinho de vocês. Deixa eu pegar o meu aqui. Criarem o bonequinho de vocês, tá? Então, criar o bonequinho de vocês, tá? E desenvolver uma história pra ele, tá? Então, essa é a nossa ideia, tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês se divirtam, crianças. Um bom fim de semana. O prof tá morrendo de saudade, cheia de saudade de vocês e até a próxima.